Você já ouviu falar do pré-milenismo histórico? Essa é uma importante corrente teológica dentro da escatologia, que tem a sua origem ainda no princípio da igreja, com a igreja primitiva, mais necessariamente com os pais da igreja. E hoje nós vamos mergulhar dentro dessa teoria. E antes de mergulharmos nesse tema, eu já convido a você, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e o mais importante, deixe o seu comentário, eu quero ouvir a sua opinião, se essa teoria faz sentido para você ou não. Como eu falei antes, o pré-milenismo tem a sua origem ainda no tempo da igreja primitiva. E essa teoria é moldada pelas profecias do Antigo Testamento e pela expectativa dos apóstolos em relação ao reino vindouro do Messias, onde no qual ele vai restaurar a nação de Israel e vai governar sobre toda a terra através do seu reino milenar de 1000 anos, de maneira literal. Dentro do pré-milenismo histórico, nós temos também o testemunho dos pais da igreja, de homens que andaram muito próximo ainda dos discípulos, como é o caso de Irineu de Lyon, Papias. Esse Papias ele foi discípulo de João, discípulo amado. Temos também Tertuliano. Todos esses homens, eles ensinaram com bastante fervor acerca dessa teoria nos seus escritos, onde no qual a igreja passaria pela grande tribulação e Jesus reinaria de maneira literal no milênio. O pré-milenismo histórico, ele é pós-tribulacionista, ou seja, ele acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação, o que faz muito sentido, haja vista que não existe nenhum texto bíblico que aponte para um arrebatamento secreto ou para uma volta de Jesus dividida em duas partes. E como seria essa grande tribulação? Durante a grande tribulação, Deus derramaria a sua ira sobre os ímpios, enquanto a fúria de Satanás se acenderia contra a igreja. Por isso é muito importante distinguir o que é a ira de Deus e o que é a ira de Satanás durante a grande tribulação. E ao final dessa grande tribulação, Jesus retornaria. A igreja seria arrebatada com Jesus aos ares, ao encontro dele. E logo após, Jesus desceria sobre o Monte das Oliveiras para destruir o anticristo e estabelecer o seu reino milenar de 1000 anos. E a igreja passaria a reinar juntamente com Cristo. Por que o pré-milenismo considera o milênio como sendo algo literal? É simples, é porque Deus precisa cumprir as promessas que Deus fez, tanto para Abraão, como também as promessas que Deus fez para Davi. Promessas essas que ainda não se cumpriram em sua totalidade. Além de que Jesus ainda precisa cumprir diversas profecias ao seu respeito do Antigo Testamento que não foram cumpridas na sua primeira vinda, que só serão cumpridas realmente em um reino literal, que será o milênio, que é quando Jesus vai voltar para estabelecer ele vai aprisionar Satanás durante 1000 anos, e o anticristo e o falso profeta terão sido lançados no fogo. Enquanto isso, a terra vai prosperar debaixo desse reinado do governo de Cristo. Um dos pontos positivos do pré-milenismo histórico está no testemunho dos pais da igreja, está na sua fidelidade às escrituras e na esperança do reino de Cristo vindouro. Já nos pontos negativos está justamente o fato de que a igreja vai passar pela grande tribulação, o que gera desconforto em muitas pessoas e também em algumas interpretações acerca de algumas profecias do Antigo Testamento. Em resumo, o pré-milenismo histórico ele oferece uma visão poderosa de uma igreja gloriosa no tempo do fim e da volta de Jesus e o estabelecimento do seu governo milenar. E, para finalizar todo esse conteúdo, eu convido a você, deixe o seu comentário aqui embaixo, diga o que você achou e quais são as suas considerações, se essa teoria faz sentido ou não para você. E se você quer se aprofundar nesse tema, eu já convido você também a acessar o nosso site escatologiaemfoco.com, está aqui embaixo o link na descrição do vídeo.